Tudo bem, atualmente já temos certeza que a Terra não é esférica como nos ensinaram. Para isso foi preciso muitas pesquisas e muitos testes, os quais mostraram a real forma da Terra. O primeiro passo foi descobrir se existia curvatura proveniente de uma esfera de 6.371 quilômetros de raio, que no caso, é a Terra que faz parte da teoria do heliocentrismo. Estamos aqui, eu, Ricardo e a Vitória do Ivona, para falar desse mistério que vem sendo pesquisado desde 1958. Olá, Ricardo, tudo bem? Vamos falar sobre a Antártida, o lugar da Terra mais pesquisado do mundo. Na Antártida tem muito a ser revelado. Não é por menos, pois existem várias estações científicas de vários países lá. E vale lembrar, lá é uma região restrita. Dentro mesmo da Antártida só entram pessoas que sejam de alguma pesquisa científica de um determinado país o qual é autorizado. É verdade, e aquelas pessoas que fazem cruzeiro para visitar a Antártida, apenas chegam ali na região da península. Agora, ir mesmo adentro da Antártida, só mesmo equipes de pesquisas científicas, autorizada pelos governos. Para isso foi criado até um tratado entre vários países, e o lugar é, militarmente protegido. Quer dizer, se você cidadão comum, quiser ir para a Antártida, você só pode ir até a costa da península. Então vamos falar sobre o gelo do céu. Sim, o gelo azul que não vira água. É isso mesmo, esse gelo azul encontrado na Antártica, não derrete, ele evapora. O impressionante é que fazem pesquisa lá desde 1958 e até agora só há uma explicação. Esse gelo só pode ser gelo do céu. Afinal de contas o céu também é azul. Como assim? Gelo do céu mesmo? Ok. Vamos ver uma publicação de um usuário do Facebook chamado Jeff Posey. Eu estava no exército de 1997 a 2000 e fui enviado para a estação McMurdo na Antártica. Eu era mecânico de helicóptero e chefe de tripulação e eles tinham visitas voluntárias abertas para os caras irem lá e trabalharem nos helicópteros de lá. Quando eles pediram voluntários, muitos de nós se candidataram, mas apenas eu e um outro cara fomos aceitos. O processo de inscrição tinha várias questões que precisávamos preencher, e tivemos que sentar para um monte delas. E em uma das entrevistas, tratava-se principalmente de um monte de perguntas sobre quais eram nossos interesses e crenças. Fui enviado à estação de pesquisa de McMurdo em agosto de 1998, quando não estávamos ocupados descongelando a aeronave e trabalhando neles. Tivemos tempo para sair com os cientistas na estação de pesquisa, a unidade militar anexada. A McMurdo era pequena e não tínhamos instalações próprias, não tínhamos um PX ou centro de mídia, não havia capela ou Chaplin, e não tínhamos ou nossa própria sala de correio separada. Nós apenas tivemos que compartilhar as mesmas instalações com os cientistas e pesquisadores. Então, com o tempo, fui amigo de alguns deles. Eles tinham dois tipos diferentes de gelo, nos quais trabalhavam e estudavam. Um tipo de gelo era o tipo normal que todos nós já vimos. Eles tiraram o núcleo dele de furos no chão, assim como o gelo normal. A maioria era clara ou às vezes branca, e derretia na água líquida se esquentasse. Toda a área da Antártica é coberta por esse tipo de gelo, mas esse não era o tipo principal de gelo. A única vez que os vi estudando gelo normal foi quando uma equipe de filmagem da National Geographic apareceu. No resto do tempo, na maioria das vezes, os cientistas estudavam algo que chamavam de gelo do céu. Esse material era totalmente diferente. Nunca fomos autorizados a entrar nas áreas de laboratório da estação, porque os laboratórios tinham que ser mantidos super limpos e eles disseram que iria atrapalhar seu trabalho se arriscassem deixar muitas pessoas no laboratório. Mais uma vez um dos pesquisadores, um amigo meu, mostrou um pedaço do gelo do céu. Você não podia tocar nas coisas com as próprias mãos porque estava muito frio, e não era claro ou branco como gelo normal, era azul sólido. Ele disse que é por isso que eles chamam de gelo do céu, porque era exatamente da mesma cor que o céu. Tivemos que usar nossas luvas grossas e pesadas para sair para lidar com isso. O material estava tão frio que instantaneamente congelaria sua pele se você o tocasse. Não me lembro de que temperatura ele disse que era, mas era algo como centenas de graus abaixo de zero, muito mais frio que o gelo normal que estava lá fora. Ele teve que carregá-lo em uma garrafa de metal que era como uma garrafa térmica.
Ele me deixou pegar um pedaço por um tempo. Parecia mais leve que um pedaço de gelo normal do mesmo tamanho, como se não fosse muito pesado. Quase parecia que você poderia lançar no ar e ele flutuaria de volta, mas eu não tentei isso. E também foi um pouco flexível quando tentei dobrá-lo. Não quebrou como gelo normal faria. E mesmo para um pedaço pequeno, você não podia ver através dele. Era azul sólido desde a superfície. E aqui está a parte realmente estranha. Não derreteu na água. Quando esquentou, começou a encolher. Ficava cada vez menor, mas minha luva nunca ficava molhada. E não havia água no chão. O material acabou se transformando no ar quando aqueceu e vaporizou. Ele disse que essa era a razão pela qual eles tinham que estudar as coisas ali na Antártica. Você não podia levar o gelo do céu de volta para a América para estudá-lo, porque era quase impossível mantê-lo frio o suficiente durante o transporte. Sempre vaporizava no ar e você não tinha mais nada quando voltasse aos Estados Unidos. Ele disse que os cientistas russos descobriram o mesmo problema quando tentaram levar o gelo do céu de volta para a Rússia. Por isso, todos tinham estações de pesquisa na Antártica. Depois de talvez 15 minutos manuseando o pedaço de gelo do céu, ele desapareceu quase completamente. Só um pouquinho foi deixado, e minha luva estava seca o tempo todo. Eu nunca tinha visto nada assim antes ou depois. E isso é incomum, porque eu sempre tive interesse em coisas científicas. Acho que foi por isso que fui selecionado para ir à Antártica, porque grande parte da entrevista era sobre ciência e o que eu acreditava sobre as coisas. Então, eu realmente pensei que era legal ver algo que eu nunca tinha ouvido antes. Durante todo o tempo em que estive no McMurdo, ouvi pessoas falarem sobre o Muro, como se esse fosse um lugar especial. É bastante comum encontrar paredes de gelo e falésias por toda a Antártica. O lugar todo é gelo, mas é tudo gelo branco ou claro. Então perguntei ao meu amigo de onde eles tiram o gelo do céu, e ele disse que vem do Muro. Não me lembro exatamente como ele o descreveu, mas aparentemente há uma enorme parede de gelo do céu na Antártica. Ele disse que ficava a centenas de quilômetros para o interior da costa. Eu nunca consegui ver isso sozinho, porque estava estacionado apenas em McMurdo. Não consegui sair em expedições. Ele disse que era a maior estrutura natural do mundo. Ele disse que na década de 1960, o exército dos Estados Unidos tinha um plano de perfurar um túnel contra a parede, mas eles não tinham uma máquina capaz de suportar temperaturas super baixas. Então eles tiveram um projeto inteiro de testes na Groenlândia, onde desenvolveram túneis de gelo e inventaram novas máquinas de perfuração que podiam operar em temperaturas super baixas, como se eles fizessem tudo isso na Groenlândia apenas para praticar. Não sou especialista nisso, mas foi exatamente o que ele me disse. Depois que descobriram a nova máquina de perfuração, trouxeram-na para o muro na Antártica. Ele disse que a máquina perfurou um túnel, não me lembro exatamente, como 8 ou 10 quilômetros na parede, mas que eles nunca romperam o outro lado da parede e que ainda não sabem a espessura da parede até hoje. E provavelmente não estou me lembrando dessa parte corretamente, mas acho que ele disse que, a princípio, o piso do túnel era de rocha sólida, mas, depois de uma milha ou duas, o piso era de gelo do céu, como se houvesse gelo do céu depois de um certo ponto, ou algo assim, e, aparentemente, a parede se reconstrói lentamente depois que você a corta, porque depois de mais ou menos um ano o túnel havia diminuído por si só. Eles tiveram que deixar a máquina dentro da parede porque o túnel encolheu muito para recuperá-la, e depois de algumas décadas, o túnel se foi completamente. Então aquela parte da parede era sólida novamente. Ele disse que agora os cientistas estão tentando usar a tecnologia para descobrir a espessura da parede. Ele disse algo sobre colocar sensores de terremoto por toda a parede, e que de alguma forma você poderia medir o sinal de um terremoto para ver a espessura da parede, mas eu me perdi um pouco nessa parte. Eu realmente nunca pensei nisso depois que saí. Era uma coisa realmente estranha, mas eu não achava que isso era grande coisa na época. Mas então, há algumas semanas, vi um mapa do muro na Antártica, exceto que o mapa era todo plano e parecia louco, e mostrava a parede subindo por toda a Terra. Desde então, tenho tentado aprender mais sobre o gelo do céu que vi, e o muro sobre o qual ouvi falar, mas não consigo encontrar nada. Então agora eu estou realmente me perguntando se poderia haver uma conexão aqui.
e foi assim que encontrei esse grupo. Então, espero que talvez parte da minha experiência ajude alguém a descobrir algo. Isso é muito impressionante. Gelo do céu. Quer dizer então que esse gelo do céu é do mesmo material que é feita a cúpula da Terra? Ou seja, o domo? Possivelmente. Já sabemos que a Terra não é esférica, e que é plana coberta por uma cúpula intransponível. E agora temos esse relato que fala sobre esta parede que pelo mapa parecia subir por cima da Terra. Então isso só pode ser o início da cúpula que cobre a Terra, ou seja, o domo. Então isso faz todo sentido. Por isso foi feito aquele tratado entre países, para impedir que populares descubram que a Antártida não é um continente, e sim a base da cúpula que cobre a Terra. Isso é mais uma confirmação da cúpula. Bem, que a Terra é plana mesmo, eu já sabia há algum tempo. Agora essa pode ser mais uma confirmação do domo. Este mistério com certeza, logo vai ser desvendado. É verdade. E você aí que está vendo o vídeo? Deixe um comentário. E tem mais informações na descrição. E até o próximo vídeo.